Olá, pessoal! Vamos conversar um pouco sobre orquídea? Aqui eu estou mostrando para vocês as 9 orquídeas de inverno. Essas são algumas sugestões de orquídeas que deveriam, que florescem no inverno, mas lembre-se, como o inverno ela está bastante indefinido, o outono ele foi um outono muito quente e o inverno também continua quente. Então, algumas orquídeas deveriam florir agora no inverno. Elas estão antecipando, as floradas de outono continua e as floradas que virão na primavera tá começando a soltar botão, ou seja, ficou uma bagunça, né? Mas ainda a gente consegue ver as orquídeas que florescem mais no mês de inverno, tá certo? Então vou mostrar para vocês. Vamos começar com as pequenininhas? Essa daqui, ela é a orquídea menorzinha que tem, que é a mini orquídea. Todo mundo conhece, vê pela internet a orquídea negra. Só que quando a gente vê essa orquídea negra, pela internet, a gente acha que é uma flor grande, mas não é uma flor grande, é uma flor pequena. Essa é a maxilária schunkiana, que chama, né? A orquídea negra, o tamanho dela não chega a 1 centímetro, ela fica mais aberta, tá? Então, essa daqui já tá no final da florada. E normalmente essa é uma orquídea que floresce em julho, mas ela floriu antecipadamente mas fica valendo. Essa é uma orquídea que, se você tem, deve estar se preparando para florir agora no inverno. Maxilária schunkiana. Uma outra orquídea que começa a florir agora, outono e inverno, são essas da família do Bulbophyllum, né? Essas da família do Bulbophyllum, ó, essa daqui é Brevicarpum, aquele que a gente chama de urubu tomando sol. E realmente parece um urubuzinho pousando assim. É que ela ela pousa, né? Então a gente fala nome popular de pousando, urubu tomando sol. Então essa família do Bulbophyllum tem várias espécies de Bulbophyllum que começa a florir agora no inverno. É uma orquídea que vale a pena você ter no seu orquidário e ela gosta assim de bastante umidade e local assim bastante fresco e umidade. Se você puder deixar ela local descoberto, ela vai melhor, ou seja, pegando sereno da noite, deixando ela sempre levemente úmido, e aí você pode plantar ela no musgo também. Essa é uma das famílias do Bulbophyllum, tá? A terceira orquídea, essa terceira orquídea todo mundo tem ela, né? Essa aqui é a Phalaenopsis, ó a Phalaenopsis. Soltando haste, deve estar soltando haste agora. Antecipou que normalmente é na primavera que ela solta a haste, mas o lote da Phalaenopsis já está tudo florido agora. E para quem não conhece a Phalaenopsis, são essas aqui, a orquídea tradicional mesmo, né? A Phalaenopsis, ela soltando haste agora. E essa, como eu disse, né? O tempo tá muito esquisito, ela deveria começar a soltar haste na primavera, mas como não teve um frio tão intenso assim, em outono também, induziu a floração dela agora, que seria na primavera, antecipou. Essa é a Phalaenopsis. Agora vamos para outra espécie aqui. Essa outra espécie todo mundo deve ter. Então, realmente ela ainda tá muito cedo, né? Estamos no mês de julho, mês 7, e ela já tá com os botões já bem definidos já. Essa aqui é a Dendrobium ou a família da olho de boneca. Olha só, toda ela tá com botãozinho, né? Toda com botão já induzido para florir. Já vai florir agora em agosto, já deve estar maioria florido. O que deveria florescer em setembro, então antecipou também, tá? A minha variedade não floriu ainda, não formou esse botão, não se preocupe. Alguns Dendrobium, eles têm, a gente chama de tardio, eles florescem só no final. Então, quando chega em outubro, novembro, elas estão florindo, que é a última dos Dendrobium que floresce. Essa é o Dendrobium olho de boneca. E aqui eu trouxe outras famílias de Dendrobium que também estão se preparando para florir. Essa daqui, apressadinha, floriu antes, né? A Dendrobium spectabilis, essa aqui é uma espécie bastante diferente, de coleção, mas os outros tipos de Dendrobium devem estar tudo desse jeito, né? Então, na verdade, elas já estão induzindo já para começar a florir. Dendrobium olho de boneca. Agora vamos para essa orquídea, que é uma orquídea bastante curiosa, é que ela é Celogine cristata. Você vê que ela forma essas bolinhas, parece um tomate.
bem redondinhas. Aí depois na ponta da folha, na ponta do bulbo, ela tem folha bifolhada e forma essas folhas macias. E de repente ela dá uma flor incrível, né? Branca pura mesmo. Essa celogine, ela precisa do frio para florir. Então ela é de local frio, bastante umidade, e se você não der umidade suficiente para ela, olha o que acontece, ó. Ela acaba murchando os bulbos, né? Então é um lugar de bastante umidade. A sua região é quente, você está dando muita umidade, não adianta, você não vai conseguir cultivar, porque ela não se desenvolve bem, os bulbos ficam pequenos, e em alguns lugares muito quente, ela fica até murcha e pequena, e acaba não conseguindo florir. E se der a flor, nunca vai ser essa exuberância toda, né? De local próprio dela, que é de frio. Então, essa Celogine cristata é para aquelas pessoas que têm realmente o frio da sua cidade. Então, vale a pena você ter essa planta aqui. O frio que eu falo é menos de 10 graus até 5, se puder, 5 graus é o ideal para ela poder florir. É aquele frio que a gente sente assim nos ossos. É o local que ela gosta. E sempre úmido, tá? Celogine cristata. Agora eu trouxe também, na verdade, essas aqui são as miltáceas, né? Essa miltácea miltácea é Miltonia cumbrácea. Miltonia cumbrácea, e essa daqui é uma Miltonia, é um outro tipo de Miltonia cumbrácea. Então são duas miltáceas diferentes. Elas começam a florir no outono e estão florindo até agora. Então eu trouxe elas para mostrar que ainda você consegue ter essas plantas floridas na sua casa, as miltáceas. É claro que em época normal, com temperaturas bem definidas de primavera, verão, você não vai ter elas floridas agora no inverno, mas como ela está agora no inverno, continuar a floração, resolvi trazer elas agora. Essa é uma planta bem exuberante e ela é muito perfumada, ela se chama Zygopétalum. Zygopétalum é uma planta assim muito interessante, que ela é perfumada, ela gosta de local mais fresco e bastante umidade. E ela floresce agora no inverno. E ela aceita, assim, o cruzamento, né? Zygopétalo com Colax jugosa vira Zygocolax. E tem vários cruzamentos de Zygopétalo que florescem, que são mais resistentes do que aquela Zygopétalum comum. Então, é uma planta que é muito perfumada. Para quem gosta de perfume, essa é a dica. Essa é a outra orquídea de inverno. E mais uma agora, no inverno, que elas começam a florir, são essas exóticas aqui, né? Essa sapatinho, né? Essa sapatinho aqui, a sapatinho escura. Ela não é uma planta fácil de cultivar, porque ela gosta de umidade e do frio. E se ela passa um verão muito quente, as folhas, elas sentem muito. Essa aqui não terminou de abrir, ela tá abrindo ainda, né? Então, ainda a capa dela deve ficar assim levantada, tá? Então, é uma planta muito bonita, é um espetáculo a cor dela, mas ela não é uma planta que tolcera tão rápido assim. E ainda a gente tem a sapatinho comum, que é orquídea que deveria florir só no outono. Quer dizer, ela floriu no outono e ainda continua a florada dela no inverno, né? Para você ver como que esse clima tá bem curioso. Essa é a outra orquídea. E aqui a gente tem mais uma da família das catleias, que a gente não pode deixar de falar, né? A catleia que floresce agora, nessa época do inverno, elas são normalmente de flor pequena. É por causa do cruzamento com a Cattleya aurantiaca ou Lélia cinabarina, com algumas lélias rupícolas também, que dão essa tamanho de planta menor, né? Que elas dão, não são flores grandes, são flores menores e de cacho. Então, elas podem sair dessa variação desde laranja até o vermelho. Depende do pai e da mãe, que é que vocês colocam, né? Nesse cruzamento, tá certo? E essas são algumas dicas de orquídeas de inverno que eu sugiro para vocês. É claro que tem várias outras, né? Mas essas são as principais agora florindo no inverno e que vale a pena você ter na sua coleção, tá? Mas atenta à sua região. Não adianta você querer cultivar em local muito quente as plantas de frio. Então, vocês têm que ficar bastante atento a esses detalhes, tá bom? Então, tá bom. Até a próxima, bom cultivo e tchau!